Esta é uma videoaula sobre Política Nacional de Medicamentos, como trabalho final da disciplina Deontologia e Legislação Farmacêutica, da Faculdade de Farmácia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os alunos responsáveis por este trabalho são Laura Alves Gomes Sampaio e Leandro Gouveia Carneiro, no ano de 2014. A Política Nacional de Medicamentos é um conjunto de diretrizes, prioridades e decisões na área farmacêutica, envolvendo diversos aspectos. Estes aspectos são políticos, regulatórios, técnicos, gerenciais, entre muitos outros. O propósito da Política Nacional de Medicamentos é garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos produtos farmacêuticos, garantir a promoção do uso racional de medicamentos e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. A Portaria número 3.916, de 30 de outubro de 1998, do então Ministro de Estado da Saúde, José Serra, inaugura a Política Nacional de Medicamentos. A portaria diz: o Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de o setor saúde dispor de política devidamente expressa relacionada à questão de medicamentos, considerando a conclusão do amplo processo de elaboração da referida política, que envolveu consultas a diferentes segmentos direta e indiretamente envolvidos com o tema, considerando a aprovação da proposta da política mencionada pela Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, resolve. Artigo 1º. Aprovar a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta portaria. Artigo 2º. Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da política agora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela estabelecidas. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. E então, no anexo 1 dessa portaria, encontramos a Política Nacional de Medicamentos. Políticas configuram-se como decisões de caráter geral, que apontam os rumos e as linhas estratégicas de atuação de uma determinada gestão. Dessa forma, as políticas visam tornar públicas e expressas as intenções do governo, permitir o acesso da população em geral e dos formadores de opinião, orientar o planejamento governamental no detalhamento de programas, projetos e atividades, funcionar como orientadoras da ação do governo, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os recursos disponíveis. Assim, no âmbito do Ministério da Saúde, a formulação de políticas desenvolve-se mediante a adoção de metodologia apropriada, baseada no processo que favorece a construção de propostas de forma participativa, e não em um modelo único e acabado. Esse processo está representado, em especial, pela coleta e sistematização de subsídios básicos, interna e externamente ao Ministério, a partir dos quais é estruturado um documento inicial, destinado a servir de matéria-prima para discussões em diferentes instâncias. A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da população. O seu propósito é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. A política de medicamentos tem como base os princípios e diretrizes do SUS e exigirá, para sua implementação, a definição ou redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. Essa política contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação, inspeção,
controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição, distribuição e o uso racional de medicamentos. Algumas justificativas para a criação da Política Nacional de Medicamentos foram a extinção da antiga Central de Medicamentos em julho de 97, a desarticulação da assistência farmacêutica e a completa desorganização dos serviços de saúde, diversos problemas de acesso a medicamentos, como, por exemplo, a exclusão de grande parcela da população ao acesso desses medicamentos, o nível de qualidade dos medicamentos, que era baixíssimo. Dessa forma, ocorria, por exemplo, casos de falsificação, e os elevados preços dos medicamentos vendidos nas farmácias. Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS, nas 3 esferas de governo, atuando em estreita parceria, deverão concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste propósito estejam balizadas pelas diretrizes a seguir explicitadas. Essas diretrizes irão, então, delinear como alcançar os objetivos da Política Nacional de Medicamentos. A primeira diretriz é a adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. É importante que estes produtos estejam continuamente disponíveis. A atualização da RENAME deve ser feita de forma contínua e focada principalmente para os medicamentos ambulatoriais. A seleção desses medicamentos baseia-se nas prioridades nacionais de saúde, na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. A RENAME é fundamental para orientar a padronização da prescrição e do abastecimento de medicamentos e deve ser usada pelas 3 esferas de governo. Desta forma, facilita a descentralização, pois orienta as esferas estaduais e municipais. A segunda diretriz é a regulamentação sanitária de medicamentos. A regulamentação ocorre de forma principal no registro de medicamentos, na autorização para o funcionamento de empresas e na restrição de produtos inadequados ao uso pela população. As decisões de natureza científica e técnica deverão ter respaldo por comissões técnicas. Há uma atenção especial à promoção do uso de medicamentos genéricos, que é feita da seguinte forma: com a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica em editais, notas fiscais, licitações, rótulos, bulas, entre outros, e a adoção de exigências para o aviamento de receita médica odontológica relativas à forma e à identificação do paciente e do profissional que a prescreve. A terceira diretriz é a reorientação da assistência farmacêutica. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos 3 gestores do sistema, deverá estar fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e na eficácia dos sistemas de distribuição no setor público e no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando inclusive o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. O modelo da assistência farmacêutica deverá ser reorientado de modo que não se restrinja apenas à aquisição e à distribuição de medicamentos. Deverá, então, englobar as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição,
controle de qualidade e utilização, que compreende a prescrição e a dispensação. A quarta diretriz é a promoção do uso racional de medicamentos. Uma forma muito importante de se incentivar o uso racional é através de campanhas educativas, que irão mostrar para a população os riscos da automedicação, os riscos de se usar um medicamento tarjado sem receita, e também quanto à troca de medicamentos ou interrupção do tratamento. Uma outra maneira de se incentivar o uso racional é através da promoção do uso de medicamentos genéricos. Há também um controle bastante rígido do seu registro, principalmente com relação à biodisponibilidade e equivalência terapêutica. A sua comercialização, prescrição e dispensação também é regulamentada para se garantir o uso racional. Já o Formulário Terapêutico Nacional funciona como uma orientação de prescrição e dispensação de medicamentos por parte dos profissionais de saúde e, dessa forma, incentiva a racionalização do uso destes produtos. A farmacoepidemiologia e a farmacovigilância são responsáveis por desenvolver estudos, análises e avaliações do uso de medicamentos, e assim é possível reorientar procedimentos relativos a registros, forma de comercialização, prescrição e dispensação de produtos farmacêuticos. A quinta diretriz é o desenvolvimento científico e tecnológico, que preconiza o incentivo à revisão das tecnologias de formulação farmacêutica, o apoio a pesquisas e o desenvolvimento tecnológico, principalmente daqueles fármacos constantes na rename. Para assegurar o fornecimento regular ao mercado interno, também é essencial estimular a produção nacional. A sexta diretriz é a promoção da produção de medicamentos. Para se aumentar esta produção, é interessante que se faça o uso da capacidade instalada dos laboratórios oficiais para atender às necessidades de medicamentos essenciais, especialmente os destinados à atenção básica. Para isso, precisa-se modernizar os laboratórios oficiais, seus sistemas de produção e o alcance de níveis de eficiência e competitividade. Outra maneira de se promover a produção de medicamentos é através do estímulo à fabricação dos genéricos, incluindo também a produção de matérias-primas e insumos necessários para a fabricação destes. A sétima diretriz é a garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. O processo para se garantir esta qualidade, segurança e eficácia fundamenta-se no cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação regular e sistemática. A coordenação dessa fiscalização em âmbito nacional é feita pela Secretaria de Vigilância Sanitária e efetivada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no cumprimento das BPF, as boas práticas de fabricação. Os laboratórios responsáveis por garantir a segurança, eficácia e qualidade destes medicamentos são os laboratórios da rede REBLAS, a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos Certificadores em Saúde. A oitava diretriz é o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, que prevê a formação e a educação continuada, a adequação dos cursos de formação na área de saúde, sobretudo no tocante à qualificação nos campos de farmacologia e terapêutica aplicada. O desenvolvimento e a capacitação constituirão ações sistemáticas que permearão todas as medidas, programas e atividades, de forma a assim conseguir aplicar esta política. Das 8 diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Medicamentos, 4 delas são prioritárias. Elas são a revisão permanente da rename, a assistência farmacêutica, a promoção do uso racional de medicamentos
e a organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. As responsabilidades das esferas do governo estão divididas entre articulação intersetorial, gestor federal, gestor estadual e gestor municipal. Na articulação intersetorial, a implementação desta política atuará transcendendo os limites do setor de saúde, sobretudo com as áreas envolvidas na questão de medicamentos. A articulação promovida pelo Ministério da Saúde ocorrerá com várias instituições e organizações, como o Ministério da Justiça, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e do Desporto, o Ministério das Relações Exteriores e suas agências internacionais. O gestor federal deve promover a revisão permanente da RENAME, da Farmacopeia Brasileira e do Formulário Terapêutico Nacional, assim como implementar as atividades de controle de qualidade de medicamentos. Ele deve coordenar e monitorar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atualizando a legislação vigente, promovendo a capacitação de recursos humanos, acompanhando os preços dos medicamentos, promovendo a disseminação de experiências e de informações científicas. O gestor deve adquirir e distribuir os medicamentos essenciais para a sua esfera federal, promover pesquisas estratégicas e incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica. O gestor estadual deve promover a formulação da política estadual de medicamentos dos municípios contidos em seu estado, coordenar e executar a assistência farmacêutica no âmbito de seu estado, prestar cooperação técnica e financeira aos municípios, apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à prestação da assistência farmacêutica. Ele deve promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores, e deve investir em infraestrutura das centrais farmacêuticas, visando assim garantir a qualidade dos produtos até a sua distribuição. Como gestor municipal, este deve coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito municipal, definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, no RESME, a partir das necessidades locais, decorrentes do perfil epidemiológico da população. Este deve assegurar a dispensação adequada dos medicamentos, deve assegurar também o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, deve adquirir produtos definidos no Plano Municipal de Saúde e investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assim assegurar a qualidade dos medicamentos. A principal finalidade da avaliação será conhecer a repercussão da política de medicamentos na saúde da população. Isso dentro de uma visão sistemática e intersetorial, verificando assim em que medida estão sendo consolidados os princípios e diretrizes do SUS. Com isso, será verificado como estão sendo considerados e consolidados os princípios referidos na Lei 8080 de 1990, a Lei Orgânica do SUS, como a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática, e a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. A seguir estão as referências bibliográficas utilizadas para a realização da videoaula. Agradecemos pelo seu tempo e esperamos que tenha gostado da nossa videoaula. Obrigado!